Seis braços. Parte 2. Quarto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 22h15. Algum tempo depois, embora ainda faltasse alguns minutos para a hora marcada, Sebas estava diante do portão principal. O portão era em forma de treliça, então podia-se espiar através dele, mas as árvores que havia dentro impediam-no de ver o que havia ao fundo. Ei, você é pontual, hein? Perguntou uma voz rouca. Depois disso, um homem saiu de entre as árvores. Claro, Sebas tinha notado a presença do homem desde o começo. Isso porque ele havia ativado uma habilidade que lhe permitia sentir todos os sinais da vida dentro de uma área. Dito isso, às vezes não era possível detectar oponentes que usavam habilidades do tipo furtiva, então ele não podia confiar demais nisso. No entanto, ainda era útil até certo ponto. Por aqui. Me siga. O homem abriu o portão e conduziu Sebas por um caminho no quintal. Considerando que esse pátio era propriedade de uma organização criminosa como a Oito Dedos, não dava a impressão de ser sombrio e a vegetação era bem aparada, como se houvesse um bom jardineiro cuidando das coisas. Depois de seguir o caminho por um tempo, um vasto espaço que parecia uma área de treinamento desdobrou diante de seus olhos. Havia vários fogaréus brilhando festivamente, a luz vermelho-alaranjado iluminava os arredores. Havia cerca de 30 pessoas presentes, com muitos homens e várias mulheres entre eles, todos tinham sorrisos perversos em seus rostos. Seus semblantes grosseiros estavam intoxicados de violência, certos da perspectiva de vitória. Sebas olhou nos arredores. Não havia ninguém aqui que sequer poderia ser um rival para ele, mas encontrou os membros dos seis braços de que Klim falara. Um deles usava um manto com capuz. O manto preto foi costurado com um padrão de chamas vermelhas abaixo da cintura. Sebas não podia ver o rosto sob o capuz, mas não havia nenhum vestígio de energia vital abaixo de seu manto. Na verdade, foi precisamente o oposto. Parece que o apelido de morto-vivo não era apenas metafórico, ele fazia jus ao seu apelido. A única mulher do grupo estava vestida de seda e parecia ser ágil. Ela usava pulseiras de ouro nos pulsos e tornozelos, que tilintavam com sons metálicos enquanto se movia. Ela tinha 6 cimitarras na cintura. O homem seguinte estava vestido com um terno de algodão. Ele também usava uma jaqueta costurada com ouro, um traje de luzes, e um colete. Sua arma era uma espada fina, cuja lâmina parecia o desabrochar de uma flor, e irradiava a fragrância floral. E por fim, um homem que usava uma armadura de placas completa e sem adornos, e sua espada estava guardada com segurança dentro de sua bainha. Havia 4 deles no total. Seu líder, Zero, não estava aqui. Ele provavelmente estava esperando em algum lugar para fazer sua aparição. Os 4 avançaram e os outros se moveram para cercar Sebas. Ei, seu velho, dizem que você é bom. Pode arremessar um homem longe apenas com seus punhos, né? Chegamos onde estamos na Oito Dedos através de nossas habilidades. Pegaria mal perder aqui. Mas aquele idiota não percebeu isso. A divisão de escravatura pode estar indo de mal a pior, mas isso não significa que podemos perder na frente do chefe. Ei, me responda uma coisa. O suculente insistiu que perdeu para o Brahim Unglaus. Desembucha aí, ele perdeu foi para você, mas não quer admitir, é isso? Não. Eu nunca lutei com ele diretamente. Eu o conheci em minha casa, na vez seguinte que eu o vi, ele já estava inconsciente no chão. Então, sem problemas. Não é de se admirar que ele tenha perdido. Considerando que seu oponente era o grande Brahim Unglaus, não havia como ele ganhar. Ainda mais que ele continuou aprimorando suas habilidades após o duelo e está no mesmo nível de Gazef Stronov, eu acho que é compreensível o porquê ele perdeu. Mas isso não significa que podemos te deixar sair. Cuidaremos do Unglaus e do lacaio da princesinha douradinha mais tarde. Você vai ser o primeiro a morrer, seu velho gagá. Vamos fazer ele de exemplo. Caso contrário, nossa reputação estará em risco. Olhe no andar de cima. Enquanto os membros dos seis braços se revezavam em seus discursos, Sebas apontou para o terceiro andar do prédio. Os figurões da cidade estão lá. Vieram se divertir vendo você morrer, velho. O homem chamado Zero está lá? Tá. Uma expressão desdenhosa apareceu em um dos 4.
Sebas estendeu o dedo e apontou para o terceiro andar. Ele então abaixou a mão, sem prestar atenção aos olhares confusos nos rostos dos membros dos 6 braços. Tá fazendo o quê? Provocando? Não se preocupem com isso. Então, onde ela está? Ela quem? Sua oposição ainda zombava dele enquanto respondiam sua pergunta com uma pergunta. Sebas calmamente respondeu. A mulher que raptaram da casa. O nome dela é Tsuari. E se eu dissesse que ela está morta? Você seria tão gentil? Ah, boa. Mandou bem. Não somos legais assim. A mulher é um presente para o Crocodile. Ela está sendo bem cuidada. Bom, muito bom. Sebas viu uma das 4 pessoas mudar sua linha de visão para um determinado local no prédio. No entanto, o que chamou sua atenção foi o fato de que não era o lugar onde ele ouvira que Tsuari era mantida. Sendo esse o caso, tudo o que ele tinha que fazer era verificar a localização. Já que esta é uma ocasião rara, por que vocês não vêm de uma só vez? Deixar que Zero escape seria problemático, não quero perder tempo além do necessário. Você fala demais, humano. Deve estar se sentindo arrogante porque foi fácil lidar com aqueles fracotes, mas já viu como o poder absoluto é? Belas palavras. Desejo que saboreiem os dizeres de cada uma delas. Mas antes disso, posso fazer uma pergunta? Por que acha que eu sou mais fraco que o Brain-sama? Não nos despreze. Guerreiros do nosso nível podem dizer a força de um oponente apenas com um olhar. E você parece muito mais fraco que nós, velho. As outras 2 pessoas, da Vernoz à parte, concordaram com a cabeça. Entendo. Sebas podia avaliar a força de seu oponente pela potência de seu ki. No entanto, assim como sua outra habilidade, seria difícil dizer se seus oponentes estavam escondendo seu poder com habilidades ou magia. É por isso que estamos te dando essa chance. Vamos um de cada vez, então. Sou mais forte do que pareço. Sebas flexionou os dedos, acenando para que eles viessem até ele. Como eu disse agora, não quero perder tempo. Quero que me ataquem todos de uma vez. Desta forma, não desperdiçarei mais de 10 segundos. Não nos subestime, humano. Davernoz remexeu os ombros. Subestimá-los? Vocês são quem subestimam seu oponente. Eu sou Sebas. A pessoa que me deu esse nome foi o guerreiro mais poderoso. O mestre a quem sirvo é o supremo governante da... Bem, não há sentido em dizer isso a vidas insignificantes. Enfim, chega de conversa. Vamos acabar com isso. Sebas avançou. Ele se aproximou da pessoa cujo título mais o desagradou. Rei morto-vivo, da Vernosh. Sua verdadeira identidade era a de um Lich ancião criado naturalmente. Os mortos-vivos nasciam após mortes em massa. Eram criaturas que odiavam os vivos e muitas vezes desejavam apenas acabar com suas vidas. No entanto, alguns mais inteligentes poderiam refrear seu ódio e construir relacionamentos com os vivos. Davernosh era um desses. O objetivo de sua vida falsa era habilmente aproveitar o poder da magia e aprender técnicas além das magias vindas do momento de sua gênese. No entanto, mesmo que quisesse aprender técnicas, ele não pôde encontrar ninguém para ensiná-lo, dado que os mortos-vivos eram vistos como os inimigos dos vivos. Talvez se houvesse outros mortos-vivos como ele, na verdade, havia uma sociedade secreta formada por lançadores de magia mortos-vivos, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas, infelizmente, Davernoz nunca havia encontrado tais seres. Portanto, ele pensou em acumular riqueza, pois chegou à conclusão de que a avareza sobrepujaria o medo que sentiam por ele. Assim sendo, pretendia usar o dinheiro para alugar professores de magias. A princípio, ele começou matando e roubando os viajantes, mas depois foi derrotado por aventureiros que vieram atrás dele. Agora penosamente consciente de sua tolice, ele considerou uma nova maneira de ganhar a vida. Portanto, ocultou sua identidade e se juntou a um bando de mercenários. Todavia, alguém descobriu que ele poderia lançar Fireball e sua identidade como um dos mortos-vivos veio à tona e foi então forçado a fugir do bando. Depois disso, quando ele mais uma vez perdeu sua fonte de renda, alguém o encontrou. Essa pessoa foi Zero. Ele apresentou Davernoz a alguém que estava disposto a lhe ensinar magia e pagou-lhe apropriadamente.
Em troca, Zero pediu a Davernosh que usasse seus poderes mágicos sob sua orientação. Mas isso era exatamente o que Davernosh esperava. Contanto que pudesse acumular mais poder mágico, mesmo um morto-vivo como ele, com uma vida útil ilimitada, poderia eventualmente se tornar um ser capaz de erradicar toda a vida. Zero poderia estar ajudando a criar um futuro desastre para a humanidade. Contudo, Sebas se aproximou como uma tempestade, a mão direita cerrada em um punho desferiu um cruzado direto. Incapaz de se defender do soco ou evitá-lo, sem ter tempo para se mover, a cabeça de Davernosh voou para longe. A não-vida de Davernosh foi extinta. Desapareceu sem que ele soubesse como ou onde ofendera tanto seu oponente. Ao contrário de seu eu de costume, Sebas disse com desdém. Apenas um ser em todo o mundo merece usar esse título. Esse ser é de uma majestosidade incomparável. Um morto-vivo inferior como você deve conhecer o seu lugar. Sebas balançou a mão direita, sacudindo os fragmentos de osso presos a ela. Enquanto o corpo de Davernosh desintegrava-se, os muitos itens mágicos que ele havia equipado caíram ruidosamente no chão. Mesmo quando todos estavam atônitos em choque, os membros restantes dos 6 braços ainda podiam se mover. Como esperado, eles eram guerreiros capazes. Apenas pessoas que passaram por inúmeras batalhas de vida ou morte poderiam fazer uma coisa dessas. De fato, isso era digno de louvor. Isso porque provou que a reputação de serem a par com aventureiros adamantite não era conversa fiada. Depois disso, Sebas foi em direção à mulher. Cimitarra dançante, Edstrom. Suas armas mágicas estavam imbuídas com dance. Como o nome sugeria, era um encantamento que permitia que uma arma se movesse como se estivesse dançando, permitindo que atacassem de forma independente. Assim, era comumente considerado como a melhor maneira de aumentar a quantidade de ataques de uma pessoa. Dito isso, esse encantamento permitia apenas movimentos simples e, portanto, não era adequado como método ofensivo primário. No máximo, era bom para ataques furtivos ou para dificultar algum ataque inimigo. Durante encontros ferozes entre guerreiros de seu nível, tudo o que podia fazer era entrar no caminho do inimigo. Como havia um limite para o quanto alguém poderia encantar uma arma, era uma escolha sensata escolher outro efeito, em vez do encantamento dance. Por exemplo, Gagaranda Rosa Azul usava uma arma cujos encantamentos apenas aumentavam o dano causado. Mesmo assim, não havia melhor encanto para ela do que as propriedades vindas do dance. Armas dançantes se moviam de acordo com a vontade de seus mestres. No entanto, quando o dito mestre estava em uma luta até a morte, se provou ser muito difícil confiar em uma arma completamente alheia a si para atacar um adversário, a menos que houvesse uma tremenda disparidade entre os combatentes. Portanto, a maioria das armas dançantes só poderiam fazer movimentos simples. Mas, esse não era o caso dela. Ela podia de forma fácil e natural manipular suas armas como se estivessem sendo seguradas por um guerreiro invisível, alguém cujas habilidades eram equivalentes às dela. A razão para isso foi devido à composição única de seu cérebro. Isso porque ela havia nascido com um par de habilidades naturais. A primeira foi um excelente senso de consciência espacial, beirando o sobrenatural. Com isso, algumas pessoas poderiam ter suas mãos direitas agindo com total independência de suas mãos esquerdas sem treinamento. Como se não bastasse, sua habilidade nesse campo era ainda maior. Sua mente era dotada de uma flexibilidade antinatural. Essa foi sua segunda habilidade. Não seria incomum alguém descrevê-la como tendo 2 cérebros. Essa era a habilidade dela. Se possuísse apenas uma dessas habilidades, ela não teria sido capaz de controlar suas espadas tão livremente. No entanto, essas 2 habilidades estavam trabalhando juntas. Pode-se dizer que era um milagre. Com toda a probabilidade, não havia mais ninguém dentro dos 9 milhões de almas do reino que possuísse as mesmas habilidades que ela. Suas cimitarras saíram das bainhas por conta própria, de acordo com seu espírito de luta. Tudo o que ela tinha que fazer era se concentrar na defesa, enquanto as outras 5 espadas lançavam ataques por conta própria. Era uma barreira de lâminas. Entrar nessa gaiola significava morte certa. Contudo,
Antes que as cimitarras pudessem começar seus ataques, Sebas já tinha entrado em seu raio de ataque. Ele lançou um golpe com velocidade incompreensível. No momento seguinte, a cabeça dela caiu no chão, envolvida em que sua mão esticada como o gume de uma faca era mais afiada que qualquer lâmina. Sangue fresco jorrou de seu pescoço e seu corpo caiu duro logo depois. No entanto, as 5 cimitarras ainda pairavam no ar. Isso porque a mão de Sebas tinha sido tão rápida e afiada que ela ainda não sentira a própria morte. E muito provavelmente nem mesmo sentiu dor alguma. As 5 cimitarras, ainda obedecendo à sua vontade, cortaram o ar em direção a Sebas. No entanto, Sebas as ignorou, ficando indiferente. Ele carinhosamente se dirigiu à cabeça caída com louvor honesto. E pensar que continuaria a lutar mesmo com a cabeça decepada, eu saúdo seu espírito de luta. Sua boca abriu e fechou. O que está dizendo? Eu não entendo. Ela lentamente entendeu o sentido daquelas palavras. Seus olhos se moveram desesperadamente, e então viu seu corpo decapitado. Seu semblante ficou caótico, saindo controle. Ela piscou várias vezes, seus olhos ficaram tão arregalados que pareciam estar prestes a saírem das órbitas. Impossível. Não pode ser. Deve ser uma ilusão. Ninguém pode me derrotar assim. Ele nem fez nada comigo. Deve ter algum encanto impedindo meus movimentos, só pode ser isso. Alguém diz alguma coisa. E então, ela finalmente aceitou a realidade, e o desespero inundou seu rosto. Sua boca abriu e fechou, e as espadas dirigidas a Sebas caíram no chão, para nunca mais se moverem. Vem logo, ataque comigo. Vamos ir juntos. Uma voz que soou como um berro veio do homem de armadura. Por mais robusta que fosse, sua armadura não podia protegê-lo de seu medo. Ele havia percebido, não com sua mente lógica, mas com seu coração e alma, que Sebas tinha dito a verdade, pois agora enfrentavam uma criatura que nunca deveriam ter desafiado, que nem sequer deveria existir neste mundo. Tome-me meu Void. Void Cutter. Ele já sabia. Sabia que estava prestes a morrer. Sabia que não importava o que fizesse, não havia como derrotar o homem chamado Sebas. Ele não fugiu porque seus instintos lhe disseram: você não vai durar mais do que alguns passos antes que ele o mate. Você vai morrer se você avançar. Você também vai morrer se você se retirar. Sendo esse o caso, pelo menos. Esses pensamentos provaram que ele ainda era um guerreiro. O homem que o confrontava, Sebas, estreitou os olhos. Isso foi porque ele estava pensando: talvez este possa ser o primeiro inimigo cujas habilidades eu tenho que observar. A pessoa que fez Sebas era um campeão mundial conhecido como Touchme, cujo trunfo era um golpe que cortava o próprio tecido do próprio espaço-tempo. Claro, não havia como a pessoa diante dele chegar a esse nível, mas mesmo uma imitação dessa técnica poderia machucar Sebas. Corte espacial, Pechurian. Seu apelido foi derivado de sua técnica misteriosa, onde ele podia sacar a espada e dividir um inimigo ao meio mesmo a 3 metros de distância. Mas na verdade, esse movimento não cortava o espaço. O segredo estava na espada. Havia um tipo de espada chamada urumi. Era uma lâmina comprida feita de um metal flexível que dobrava facilmente. A arma que Pechurian carregava era uma urumi que tinha sido tão afiada ao ponto de ser chamada espada de cordel cortante. Talvez um chicote de metal possa ser um nome mais preciso. Seu ataque de alta velocidade combinado com tal arma matava um inimigo sem deixar marcas, apenas um arco residual de luz. E assim ganhou seu apelido. Comparado aos outros membros dos 6 braços, essa técnica era mais um truque, mas o fato de ele poder usar habilmente uma arma que era tão difícil de dominar provava suas incríveis habilidades de guerreiro. Se alguém entregasse a mesma arma para Gazef, até mesmo o homem saudado como o mais poderoso guerreiro não seria capaz de manejá-la tão bem quanto Pechurian. Além disso, seu poder não era diminuído, mesmo alguém sabendo o truque utilizado. O aspecto assustador do chicote jazia nas velocidades ridículas que a ponta podia alcançar. Interceptar o golpe era muito difícil, não, era quase impossível. Era um corte em altíssima velocidade. O ataque era tão veloz que cortava o próprio ar, mas era mesmo digno de ser comparado a um corte no espaço-tempo?
Contudo, a ponta da espada, a ponta daquele ataque de alta velocidade, parou entre dois dedos. Tão casual era aquele movimento que parecia como alguém pegando algo do chão. Sebas examinou cuidadosamente o metal entre as pontas dos dedos e arqueou uma sobrancelha. É só isso? E pensar que usou um nome tão extravagante para isso. Eart! Como um grasnar de um pássaro, um florete perfurante acelerou para Sebas. 1000 mortes, Malmvist. Sua arma principal, espinho de rosa, fora encantada com duas propriedades mágicas. A primeira era a Fleshgrinding. No instante em que a espada atingia o corpo de seu inimigo, essa magia assustadora torcia o tecido muscular da região. Esse efeito rasgava e arrebentava a carne ao redor do local da lesão, deixando feridas hediondas. A outra era Master Assassin. Esse encantamento aumentava as feridas e fazia até mesmo o menor arranhão ser uma ferida grave. Essas duas habilidades eram demasiadamente cruéis, mas ainda havia mais um truque agindo em conjunto. Não era oriundo de magia, mas de veneno. A ponta do espinho de rosa estava manchada com uma mistura letal de muitos venenos. Malmvist preparou isso porque estava mais para assassino do que guerreiro. Desde que entrou nessa vida, ele montou essa combinação com o objetivo de matar qualquer inimigo o mais rápido possível, independentemente da abordagem que tomasse. E de fato, mesmo um único arranhão poderia ser fatal. Sem as contramedidas adequadas, até Gazef Stronoff e Ibrahim Unglaus pereceriam sob sua lâmina. No entanto, havia um ponto fraco. Como dependia dos três fatores atuando para vencer, a espada de Malmvist era fraca. Claro, suas estocadas ainda eram impressionantes. Suas investidas relâmpagos eram indiscutivelmente superiores até mesmo às de Gazef Stronoff. Em outras palavras, ele tinha as investidas mais rápidas da capital real. Se isso não bastasse, esse movimento foi ainda mais aprimorado por muitas artes marciais, quase tantas quanto as de Clementine, ex-integrante da Escritura Preta. Contudo, Sebas não se esquivou. Ele não precisava se esquivar. Malmvist, que dera aquela estocada com todas as suas forças, não conseguiu falar. Espinho de rosa, um florete perverso que poderia matar com o menor arranhão. Ele viu Sebas bloqueando-o com o dedo. De fato, Sebas havia parado a ponta do florete com a ponta do dedo indicador. Que? Malmvist piscou repetidamente, tanto que parecia ter perdido o controle de suas pálpebras. Só depois ele percebeu que não era uma ilusão, não era um sonho, e então conseguiu soltar algumas palavras. Não havia mais nada que pudesse fazer. Isso não fazia sentido algum. Sua experiência lhe dizia que a carne de um dedo não poderia impedir uma estocada que pudesse perfurar o aço. No entanto, o que ele viu diante de seus olhos era a realidade. Malmvist não conseguiu mover o dedo do velho que gentilmente bloqueou seu florete, não importava quanta força usasse. A espinho de rosa se curvou. Ele tentou puxar o florete de volta para tentar atacar em algum outro lugar, mas antes que pudesse fazê-lo, Sebas tinha apertado sua ponta entre o polegar e o dedo indicador. Isso imobilizou a lâmina. Diante dele estava uma montanha imóvel. Ele viu que seu colega também estava tentando desesperadamente puxar sua própria espada de volta. Em meio a essa situação, uma voz em tons de aço soou, cortando tudo em seu caminho. Tudo bem, minha vez. No instante seguinte, a cabeça de Pechurian explodiu. Um ataque como este poderia ser considerado bastante raro vindo de Sebas. Até agora, ele estava usando uma técnica adequada, mas esse golpe havia nascido de raiva impensada, perfurar a cabeça do oponente com pura força bruta. Ele desviou o olhar para a mão direita que ele havia impulsionado em direção à cabeça agora desintegrada. Sua luva branca estava salpicada de manchas e o aroma férrico pairava no ar. Que gafe! Ele soltou o florete e usou os dedos que a seguravam para retirar e descartar a luva manchada de sangue. No instante em que bateu no chão de pedra, Malmvist prendeu-a com a ponta da lâmina delgada, arremessando a luva para longe. Talvez Malmvist estivesse muito confiante de que fosse tão rápido quanto uma estrela cadente no céu noturno, mas para Sebas, ele era tão lento que provocava bocejos. Ele poderia ter quebrado o florete, ou se adiantado e decapitado explosivamente seu oponente, ou feito muitas outras coisas para pegar sua luva de volta.
No entanto, ele simplesmente não conseguia entender o que seu oponente estava almejando. Confuso, Sebas não fez nada, mas perguntou diretamente: o que está tentando fazer? É isso. Este deve ser o item mágico que está te deixando mais forte. Era apenas uma luva feita de pano. Sua voz soava como um gongo quebrado. Espuma borbulhava ao canto de sua boca. Seus olhos estavam vermelhos. Provavelmente parte da mente de Malmvista estava perdida em um mundo de loucura. Tendo testemunhado uma visão inacreditável, ele estava desesperadamente procurando por alguma razão para explicar o que tinha visto. Você precisa apenas reconhecer minha força. Por que pensa assim? Mas está no seu direito de fazê-lo. Sebas deu um soco no homem cujo rosto estava sorridente. Depois que Malmvist caiu no chão, a cabeça explodiu em pequenos pedaços, tudo o que restou foi o silêncio. Sebas soprou a ponta do dedo, como se para limpar alguma coisa, contudo, a proteção de sua pele de ferro impediu o mesmo de ser arranhado. Enfim, eu poderia ter resolvido em 5 segundos, mas aquele chamado corte espacial me deixou muito cauteloso. Ser capaz de durar 20 segundos é bastante louvável. Depois disso, Sebas deu uma ordem à predadora que estava se preparando para capturar as pessoas dentro do prédio, aquelas que ele havia apontado momentos antes, que haviam testemunhado essa cena trágica da varanda. Solution, imagino que eles possuam informações úteis, por isso não os mate. E agora, vejamos. Ele olhou friamente para as pessoas ao redor dele, todas as quais estavam congeladas no lugar. 10 segundos para o resto de vocês.